Olá, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Aula de Banco de Dados 2, número 17, semana 12 da era Covid-19. Eu sou o Gerson, professor de Banco de Dados do Cotemig. Essa aula ela é dedicada à passagem de parâmetros. Na aula passada, nós abordamos o assunto Stored Procedure, que são os procedimentos dentro do MySQL no banco de dados. São blocos de códigos que você cria para gerar a execução de várias instruções que você vai colocando, todas agrupadas, juntas, para posterior execução, né? Você cria as procedures e você pode executar depois. Então, nós abordamos rapidamente sobre a passagem de parâmetros, né, que você pode receber e enviar parâmetros. Hoje vamos abordar um pouquinho mais profundamente. Os parâmetros, eles servem como transporte de dados. Então, tem parâmetros de entrada, que são aqueles dados que você recebe, e tem parâmetros de saída, que são aqueles dados que você devolve. E existe ainda a possibilidade de você usar um parâmetro para entrada e saída ao mesmo tempo. Você pode receber um valor, modificar esse valor e devolvê-lo. Então, parâmetros de entrada e saída no MySQL, eles são assim, ó, in, out, ou, se for as duas coisas, in, out. Você informa quantos parâmetros você quiser na sua procedure, tá? Dependendo da quantidade de dados que você precisa receber e devolver. Então, hoje eu vou mostrar para vocês aqui a diferença entre parâmetros de entrada e saída. Então, primeiro vamos ver aqui a sintaxe dos parâmetros de entrada. Muito bem. Você vai identificar com parâmetro de entrada quando ele tiver a palavra in precedendo o nome. Aqui, neste exemplo que vocês podem ver aqui, o parâmetro está identificado aqui com o nome p_var1. Então eu escrevi assim, in per var1 int. Significa que eu tenho um parâmetro de entrada chamado per_var1 e que vai receber um valor inteiro. Tá? Então ele é in para receber. Esse valor inteiro que eu vou receber, eu vou jogar aqui, ó, nessa informação. Então, quando eu fizer a execução dessa procedure, call, procedure exemplo 1, eu vou retornar todos os trabalhos limitados ao número de dados que o usuário informar. Se o usuário informar 1, ele vai mostrar um registro. Se ele informar 10, ele vai mostrar 10 registros. Porque eu estou jogando o valor do parâmetro de entrada nessa informação que limita o número de registros. O parâmetro de saída já é um pouquinho diferente, tá? Mas ele é marcado ali também. Então vamos ver agora parâmetro de saída. Um parâmetro de saída, gente, ele é representado pela palavra out. O parâmetro de saída representado pela palavra out, ele aparece aqui, ó, out p_var2 int. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que eu vou devolver na saída um parâmetro. Pessoal, aqui ele vai fazer o seguinte. Ele vai jogar com a palavra into o resultado dessa consulta aqui nesse parâmetro de saída. Então, ele vai devolver esse parâmetro aqui que eu estou informando. O legal disso aqui é que você pode, por exemplo, jogar isso numa fórmula, né? É um valor, não é uma select, é um número que ele está devolvendo. Então, o meu procedimento exemplo 2, ele tem um parâmetro de saída que eu chamei de p_var2, ele é do tipo inteiro. E aqui, a minha consulta, ela faz basicamente o quê? Ela pega o maior salário de todos os trabalhos e devolve com o nome p_var2. Então, é assim que a gente trabalha nessa procedure aqui, tá? Então, a sintaxe de um e a sintaxe de outro, para vocês identificarem. Agora, vamos ao exemplo prático, tá? Primeiramente, eu gostaria de lembrar que eu disponibilizei para vocês 3 arquivos
no GitHub, tá? O primeiro arquivo é o saquila.mwb, que tem um banco de dados fornecido pela MySQL, que é esse banco de dados aí. Esse banco de dados, nós estamos trabalhando somente com a parte de filmes, categorias e atores. Então, nós temos basicamente 3 tabelas aqui, uma com já cadastrados 1000 filmes, uma cadastrada com 16 categorias, uma cadastrada com atores. Não sei quantos atores tem, não lembro de cabeça. Filmes e categorias são ligados através de uma tabela que tem no meio, chamada filme categoria. O que essa tabela tem? Ela tem o ID do filme e o ID da categoria para fazer a conexão de uma com a outra. Lembra que esse é um relacionamento N para N. A mesma coisa acontece com essa tabela Film Actor. Ela tem um relacionamento N para N e liga filme a atores. Então, coloca o ID do filme e o ID do ator, aparece aqui. No modelo físico, né, nós temos essa tabela criada. Ó. Você vai lá num arquivo chamado Saquila Esquema, você vai ver o Create Film Categoria. E se você for no Saquila Data, você tem lá o Insert. Né? Aqui, se eu quiser Insert Filme Categoria, ele já tem aqui os inserts Filme Categoria. Isso vai me proporcionar a criação dessa tabela que liga filme e categoria e já inserir alguns registros na tabela. Tá? Eu posso, então, acessar o meu banco de dados físico aqui, eu vou usar o PHP MyAdmin para fazer isso, e aqui eu tenho as tabelas. As que eu gerei na aula passada, Actor, Category, Filme e Language, e as 2 tabelas que eu acabei de mencionar, que são as tabelas de ligação. Tá? Filme e categoria, com o ID do filme e ID da categoria. Filme ator, com o ID do ator e o ID do filme. Isso vai me permitir, por exemplo, saber quais as categorias do filme. Poderia fazer um exemplo simples aqui para vocês. Fazer um select. Eu vou selecionar da tabela filme, vou chamar de F. O que eu vou selecionar da tabela filme? Eu quero, por exemplo, o ID do filme. Quero, por exemplo, o título do filme. Vou juntar isso com a tabela de ligação lá, ó, Inner Join. Filme categoria. Vou chamar isso aqui de FC. E vou ligar o ID do filme que está na categoria com o ID do filme que está na categoria Filme Categoria. Depois eu faço a ligação com a terceira tabela, que é a tabela Category, que eu vou chamar aqui de C. E vou colocar aqui que a minha categoria ID é igual à categoria ID dessa tabela intermediária. E eu posso, então, além de exibir os dados do filme, exibir os dados da categoria. O ID da categoria e o nome da categoria. Vejam vocês aqui que eu tenho esses dados. Só lembrando que o que eu fiz foi esse join aqui, ó, que envolve essas 3 tabelas. Peguei primeiro a tabela filme, inner join. Peguei a tabela de ligação e depois inner join. Peguei a tabela de categoria. Eu preciso dessa tabela de ligação para saber quais são os IDs que estão ligando. Tá? Essa consulta, então, se eu executá-la, né, eu terei, então, o nome dos filmes e as suas respectivas categorias. Certo? Bem fácil, né? Eu posso, por exemplo, salvar isso aqui para posterior utilização. Create, View, Ver, Filmes, categoria S. Como vocês puderam perceber, eu já tenho essa view aqui, então eu vou dar um drop na view, que já está lá com esse nome, para eu recriar a minha view com esses novos dados que eu estou colocando aqui. Isso porque meu banco, né, eu executei anteriormente, já tinha essa. Então eu vou apagar que está lá e vou criar novamente. Beleza, agora em vez de ir para a tela, foi lá para o meu banco. Vou até deixar isso registrado aqui.
eu tenho essa tabela que eu posso clicar aqui para ver o título e a categoria do filme quantas vezes eu quiser. Então, isso aqui é para vocês entenderem a estrutura, né? Nós ainda não chegamos aqui no procedimento. Mas antes de chegarmos ao procedimento, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que está até aqui separada já. Vocês saberiam me responder a essa pergunta? Deixa eu formular de novo aqui, para ficar bem claro. Vocês saberiam construir a sintaxe do SQL que me permite responder a essa pergunta? Ou seja, como que eu faço um select que me responde quantos filmes tem em cada categoria? Tempo! Um select count, não? Isso, peraí, que eu tô ouvindo baixinho, baixinho. Select Quantos count. filmes tem em cada categoria? Select count. Count o quê? O que eu vou contar? Ia contar a categoria. Tá, Ou mas melhor, como? ia ser filmes, where, categoria. E aí? Alguma ideia? Filme count. Se vocês quiserem escrever, fica até mais fácil. Pensa bem, gente. O que eu vou contar? Bom, primeira coisa que tem que ser bem importante, que a informação que me dá essa resposta, ela está nessa view que eu acabei de fazer, tá? Eu não tenho essa resposta aqui em filmes, eu não tenho essa resposta aqui em categorias, porque a tabela de categorias só tem as categorias, a tabela de filmes só tem as filmes. O que me dá informações das duas tabelas é a tabela de ver filmes. Então, alguma coisa aqui, eu tenho que saber que eu vou usar essa tabela, tá? From. Ver filmes categorias. Bom, agora é o seguinte, o count, ele é usado para contar quantos registros tem. Beleza. Então eu vou poder pegar alguma coisa dentro lá da minha categoria. Filme, título, categoria, name. O que eu vou contar? Qual o campo que eu vou contar? Bom, na verdade eu quero contar, ou eu vou contar a categoria ID, ou vou contar o nome. Mas aqui se eu colocar o asterisco para contar todos, dá na mesma, tá, gente? Mas aí eu preciso saber a informação e qual é a categoria, né? Qual é a categoria que eu estou contando? Então, eu usaria aqui o name para indicar qual é a categoria que eu estou contando. Aqui, gente, acontece um pequeno deslize da minha parte, na hora que eu faço dessa forma aqui, que eu vou mostrar, e vocês vão ver que o meu contador aqui, ele vai devolver somente um registro. Olha lá, Action 1000. Por que isso aconteceu? Onde foi que eu errei? Onde foi? O que foi que eu esqueci de fazer aqui? 1000. Tem 1000 filmes. Por que ele não separou pelas categorias aqui? Ele mostrou um registro só, mostrando a quantidade de filmes que tem no banco inteiro. Exatamente, Davi. Porque eu não dei um group by. Então aqui eu vou agrupar pela categoria, tá? Eu posso agrupar pela categoria ID ou agrupar pelo name, vai dar na mesma, tá? Group by categoria ID. Nesse caso, dessa forma, eu vou então ter um registro para cada categoria. E aí, nesse um registro para cada categoria, eu vou ver o nome e vou ver quantos registros tem. Eu posso até renomear aqui, ó, número de filmes. Esse count meu vai aparecer na tabela como número de filmes. E aí, se eu executar isso aqui, eu tenho o nome da categoria e o seu respectivo número de filmes acrescentado aqui. Bacana, né?
E se eu quiser salvar isso para posterior utilização? Basta eu vir aqui e dar um Create View. Nome da view, ver filmes. Ver filmes categoria não, ver quantidade de filmes, né? Por categoria. Essa. Vocês veem que eu crio uns nomes bem complexos, né, gente? É porque didaticamente não ficaria muito bom se você depois quiser consultar, saber o que se trata, uma coisa que foi feita por um terceiro, né? Então, na hora que eu criar essa view aqui, ela vai aparecer aqui na minha listagem. Eu agora tenho a listagem ver quantidade de filmes por categoria criada, certo? O que nos remete à nossa aula de hoje. O que nos remete à nossa atividade de procedimentos, tá? Eu já tenho aqui uma tabela para eu ver quais os filmes e quais as categorias desses filmes. Eu tenho aqui qual a quantidade de filmes já preparado, né? E aí, gente, a utilização da procedure, nesse caso aqui, ela poderia se dar com a pergunta que eu fiz na atividade, tá? Então, semana passada eu tinha passado um exercício, né, que até para entregar no dia 24, valendo 4 pontos, que tinha lá, criar consulta que mostra os filmes em ordem alfabética. Criar o procedimento que mostra os dados de um filme cujo título seja informado pelo usuário. Criar um procedimento que mostra os dados de um filme cujo título seja informado pelo usuário. Então, hoje eu acrescentei a quarta, que é a pergunta que eu tentarei levar ao pensamento de vocês, levar ao raciocínio de vocês. Criar um procedimento que mostre quantos filmes tem uma categoria cujo nome seja informado pelo usuário. Tá? Pessoal, é um pouco diferente do que nós fizemos. Tá? Eu mostrei na Select a quantidade de filmes de cada categoria. Olha a pergunta aqui, ela é diferente. Quantos filmes tem em uma categoria? Mas aí eu não quero saber de todas. Eu quero saber de uma específica. Então, esse problema do exercício 4, que eu peço para vocês resolverem, ele é parecido com essa ideia aqui, porém, eu não quero devolver todos os filmes. Eu quero devolver a quantidade de filmes de apenas uma categoria informada. Tá? Então, por exemplo, o usuário vai me passar a informação comédia. E eu vou devolver para ele que nessa categoria comédia tem 58 filmes. Essa que é a ideia do nosso exercício, essa que é a ideia dessa atividade. Agora, eu quero lembrar vocês a sintaxe de um procedimento, tá? Então, para você fazer isso, você precisa colocar aqui delimiter, pode escolher o delimitador no começo e no fim, create procedure. Podemos chamar essa procedure de procedure quantidade de filmes de uma categoria. E aí, gente, aqui, lembra que tem um parênteses, tá? E um begin e um end. Toda vez que você for fazer uma procedure, você tem lá o delimitador no início, delimitador no final, create procedure com o nome da procedure e os parâmetros, begin, end. Aqui eu estou esperando que o usuário me informe um parâmetro. Ele vai informar o nome da categoria. Só lembrando aqui, na nossa tabela categoria, tá? Eu tenho o nome, que é varchar 25. Então, se eu espero que o usuário me informe o nome da categoria, eu tenho que passar esse parâmetro. Ele é um parâmetro de entrada. Eu vou chamar aqui de P categoria, onde o usuário vai informar. Eu preciso, além de dar o tipo se entrada ou saída, P categoria, eu também tenho que formar um tipo. Ele é um varchar e o tamanho eu vou escolher igualzinho, tá aqui na minha tabela, ó, 25.
Então, vou colocar aqui, varchar 25. Certo. Agora eu tenho a sintaxe básica do meu procedimento. A sintaxe básica é essa aqui, ó, delimiter, create procedure, procedure quantidade de filmes de uma categoria, o nome é bem gigantesco. Parâmetro de entrada. Lembra que a gente tem aqui o parâmetro de entrada, tá, gente? Parâmetro de entrada. P categoria. O usuário então vai formar de entrada in um varchar de 25. Daí eu vou fazer algum comando aqui dentro que vai me dar exatamente a resposta que eu quero. Quantos filmes tem uma categoria? Então, isso aqui é a base para você responder essa pergunta, mas você tem que colocar o comando aqui, tá? Vou deixar Professor, destacado aqui. Só lembrando, gente, uma última coisinha Ô, aqui, Gerson, tá me para vendo? você executar a professor, chamada dessa função, ou seja, o usuário para executar essa função, depois que ela estiver criada, ele vai dar uma call com o nome da função e vai passar um parâmetro aqui que é um varchar 25. Então, por exemplo, ele pode colocar aqui action. Então, na hora que ele chamar essa função, eu quero que, ao chamar a função, que ele devolva para mim que quantos filmes tem na categoria indicada, action. Assim, ele vai poder chamar cada hora passando um parâmetro diferente. Daí é a finalidade da procedure. Na Select, você não pode selecionar um filme específico a cada chamada, porque a Select é uma constante. Aqui na Select, você vai aqui no Procedure, você vai especificar um filme específico. Correto? Então, gente, essa é a ideia de parâmetros de entrada e saída, né? Eu mostrei para vocês um exemplo. Hoje, particularmente, Ô, Gerson, eu acessei um material aqui nesse site W3 Research para poder preparar essa aula. Eu queria mostrar para vocês, além dos arquivos da Sakila Data, Sakila Schema e Sakila MWB que você encontra lá no GitHub, você também tem esse acesso a esse W3 Research, tá? Eu peguei esse material aqui para poder preparar essa aula. E aí você consegue, sem problema nenhum, Professor, acessar Gerson. e entender. Eu vou agora abrir aqui para vocês poderem responder, fazer as perguntas, tá, gente? Eu vou, eu posso obviamente, não deixar isso faço para aí, vocês professor. disponível na internet o vídeo. Obrigado.